O poder da agricultura regenerativa é o tema deste episódio do podcast oficial da Fena Minas 2026. E para falar sobre esse assunto tão importante para a sustentabilidade no campo, eu recebo a Lucimar Silva, ela que é diretora executiva da Alma Agronegócios. Lucimar, muito obrigada pela sua participação, bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, Maria, principalmente para falar de um tema tão importante da agricultura. Muito importante mesmo, Lucimar. Vamos falar um pouquinho, né, do conceito. O que vem a ser a agricultura regenerativa? A agricultura regenerativa é quando você usa toda a sabedoria do passado e alia as novas tecnologias e inovações do presente, tendo a natureza como a sua maior aliada. É quando você busca soluções, quando você tem o manejo das suas lavouras, pensando e respeitando todo o ecossistema. Ou seja, não é abrir mão da tecnologia que a gente tem, é implantar técnicas que são até algumas até mais antigas, né, Lucimar? Exatamente. Existem muitas técnicas que os nossos avós já faziam, né? Compostagem, plantas de cobertura, sem abrir mão das novas tecnologias, da inteligência artificial, das novas máquinas, dos sistemas de irrigação, do software de gerenciamento de custo. Então é algo onde a gente pega tudo que nós aprendemos, todo o legado passado pelos nossos pais, pelas aquelas pessoas que nos antecederam, e a gente honra isso, mas, de alguma forma, a gente conecta isso ao que nós vivemos no presente, essa era tecnológica. Com certeza. Lucimar, você falando do café, né, a gente vê muitas dessas práticas, às vezes a pessoa nem sabe exatamente o que faz parte da agricultura regenerativa, mas ele já faz, né, a questão de plantar o que atrai os polinizadores, que é importante para todo o ecossistema. Já tem algumas práticas que às vezes a pessoa nem sabe que faz parte da agricultura regenerativa, não é isso? Exatamente. Eu acho que aí está um dos grandes desafios, que é o conhecimento. O que realmente é agricultura regenerativa? Muitas pessoas confundem com agrofloresta, com agricultura orgânica, e não é. É a busca pelo equilíbrio. É você substituir tudo aquilo que é sintético por aquilo que é natural. É você mudar a cultura dentro da sua fazenda, fazendo com que as pessoas que caminham com você entenda esse propósito e te ajude a escalar esse modelo de produção. Então, não é algo que é tão diferente, né? São práticas simples. Você não tem que mudar tudo na fazenda para fazer parte, né? Tem. Na verdade, você vai substituindo aos poucos. Eu falo que é um tijolinho por tijolinho, né? Nenhuma mudança ela pode ser drástica. Você tem que ir fazendo aos poucos, sentindo aquilo que é adaptável para a sua região, para a sua propriedade, com as ferramentas que o produtor tem, que muitas das vezes ele não tem tudo aquilo que ele precisaria para escalar a agricultura regenerativa. Mas quando ele busca conhecimento e quando esse propósito é firme, com certeza todas essas práticas vão se tornando naturais dentro das propriedades. Lucimar, e quais as vantagens, né, de ter essas práticas dentro da fazenda? Primeiramente, a geração de valor dentro e fora da fazenda. É aquilo que você impacta positivamente, desde a comunidade ao entorno, os seus colaboradores, as plantas, o solo, manter um solo vivo, né, regenerar esse solo, deixar de ter um sistema extrativista e também uma saúde econômica. Então, as vantagens, elas estão nesses três pilares, né? Social, ambiental e econômico. E quando a gente pensa em geração de valor interno, quando a gente pensa no valor externo, vai desde esse agregar as pessoas, até mesmo ao que você consegue agregar em preço pelo produto que você vende. Com certeza. Hoje é uma preocupação muito grande, né, Lucimar? Estou falando do café, mas em várias culturas, as pessoas querem saber de onde vem aquele produto e como ele foi produzido, né? Então, essas certificações ambientais, mostrar que você tem essas práticas, agrega valor ao produto lá fora, né? Exatamente. E quem pode estimular, motivar e fazer com que esse sistema de produção ele seja escalável são os consumidores. A partir do momento
que eu escolho, né, a origem do meu produto, como ele foi produzido, por quem ele foi produzido, e entende que existem pessoas focadas em não só levar alimento, mas levar saúde às mesas de muitas e muitas famílias, com certeza esse movimento ganha força. Com certeza. E está muito em alta. A gente ouve muito falar em sustentabilidade e tudo mais. Lucimar, quais os maiores desafios para implantar a agricultura regenerativa? Eu acho que o primeiro desafio é a mudança cultural, a resistência de muitos produtores, inclusive das próprias equipes, de não entender o porquê, né, e lutar por essa causa. Depois que você passa por essa mudança cultural, você tem os fatores climáticos, que cada ano que passa estão mais desafiadores, estão mais impactantes, e depois você vem para outro ponto, que é a valorização do seu produto. Ter mercados, né, mesmo que sejam nichados, que possam pagar mais para esses alimentos de origem regenerativa, de origem sustentável. E que já existe alguns players, né? Por exemplo, a Ilha Café. Nós somos fornecedores da Ilha Café. É considerada uma das empresas mais éticas do mundo, né? Recentemente, nos anos anteriores, ela lançou o primeiro café regenerativo industrializado do mundo. E um café da nossa região, da região do Cerrado Mineiro. Um orgulho, né, para a região toda. E, a princípio, eram para 50 países. Hoje, já são mais de 100 países. Então, nós precisamos de exemplo como a Ilha, que além de divulgar, porque a comunicação tem um papel importante no fortalecimento desse movimento. Então, se além dessa visibilidade, ela agora premia o produtor por fornecer esse café de origem sustentável. É muito importante mesmo. Quais os diferenciais, Lucimar? Assim, pode acelerar a evolução de outros modelos de consumo, de novos modelos de consumo? Com certeza. Nós vivemos no mercado uma revolução no modelo de consumo, né? Desde essa parte da saúde, quando a gente pensa nas próprias canetas emagrecedoras, já tem uma mudança total de consumo em cima disso, com certeza. As pessoas estão focadas mais em proteínas, em alimentos mais saudáveis, exatamente, na origem dos alimentos. Nunca se falou tanto em saúde. Nunca se viu tantas academias, nunca se viu tanto alguém buscando pelo QR Code de onde vem aquele alimento, quantas calorias ele tem. Então, a agricultura regenerativa, ela vem ao encontro desse movimento e esse movimento está acelerado. As pessoas querem saber as certificações, elas querem lá que o ovo que você usa lá no seu café da manhã, ele venha de galinhas livres. Ela quer saber se o seu café, quais os produtos foram usados, que modelo ele foi produzido. Bem-estar animal, tudo isso é uma pauta que está em voga, né? Está todo mundo falando disso. A agricultura hoje, né, e o novo consumidor, ele sabe falar de economia circular. Ele sabe falar de como é a geração e a destinação de resíduos de dentro de uma propriedade. Então, o produtor que não se atentar, ele vai ficar para trás, né? Ele vai perder oportunidades boas de agregar valor no seu produto. Com certeza. Lucimar, e você começou bem novinha nesse meio, é da sua família, já trabalhava a sua família já atuava dentro do café, como foi essa história? Eu comecei aos 14 anos, na colheita do café, ao lado da minha mãe, que é uma grande mulher e que sempre me inspirou, tanto ela como minha avó. Elas me ensinaram os verdadeiros valores, principalmente o da honestidade, da humildade, que é isso que abre as portas, né, para qualquer profissional que busque conhecer, que busque estudar e que queira construir uma carreira. E, além disso, né, a paciência de entender que toda trajetória e todo caminho, ele tem um período de evolução. E esse período de evolução é um período onde você cria uma bagagem, né? Você começa a trilhar o seu legado,
E a partir dele, mesmo diante de tantos desafios, pensando em ser uma mulher dentro do agronegócio, esse caminho te fortalece, porque são os desafios que fazem com que as pessoas sejam fortes, independente de ser homens, independente de ser mulheres. Então, assim, com muita coragem, muita determinação, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, para que eu pudesse, né, buscar esse conhecimento e atuar na área que eu amo tanto. Passei por todos os setores operacionais, né, dentro das fazendas, trabalhei nos setores administrativos, e sempre com uma curiosidade imensa, e valorizando cada pessoa que estava ao meu lado. Porque o maior conhecimento que eu tenho, ele foi através da experiência das pessoas. Do dia a dia, ali, de ver elas trabalhando. Você ouvir as pessoas, né? Você poder filtrar aquela sabedoria que elas têm, vale melhor do que qualquer faculdade, do que qualquer teoria. É quando a gente coloca a mão na massa que a gente aprende a trabalhar. E eu sou muito grata por todas as pessoas que passaram pela minha história, me ajudaram a evoluir, e me fizeram ser a profissional que eu sou hoje. Que bacana, muito legal sua história, Lucimar. Então, esse tempo todo, né, de adquirir conhecimento, de trabalhar, te deu uma bagagem enorme, né? Você viu, então, essa transformação, a gente falando de agricultura regenerativa, sim, mas nas últimas décadas a gente teve um salto muito grande nesse sentido, né? Sim, e eu sempre estive conectada com a agricultura regenerativa, que é a produção com respeito. Né? Respeito a todo o ecossistema, respeito às plantas, ao solo, às pessoas, às comunidades. Quando você respeita o que faz, né, e alinha isso ao seu propósito, com certeza, né, as coisas dão certo e os projetos têm sucesso. Certeza. Lucimar, e o que você está achando, né, da Fenaminas esse ano? Está maior ainda, né? Uma feira cheia de gente, mais expositores. Como que está sendo a sua participação aqui? A Fenaminas é um evento muito importante para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, para a região, né? Ela une vários players, vários pontos do elo da cadeia produtiva, com oportunidades de conexão, oportunidades de negócios, oportunidades de aprendizado. Parabéns, né, aos organizadores da Fenaminas, aos patrocinadores que fazem com que isso seja possível, porque cada vez mais nós precisamos de eventos que fortalecem o agronegócio brasileiro e o agro da nossa região. Com certeza, é isso aí. Obrigada, viu, Lucimar, pela sua participação aqui, por dividir um pouco da sua história com a gente e o seu conhecimento também. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Bom, é isso. Espero que vocês também tenham gostado, né? Falar um pouquinho sobre agricultura regenerativa. E hoje tem muito mais podcast. Continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima.